aqui no estúdio do Tudo Mais, eu recebo com muita alegria, com muito prazer, Bernadette Joy. Muitíssimo obrigada por estar aqui nesta manhã para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, muita alegria estar aqui com vocês hoje, falar desse assunto tão gostoso, tão apaixonante, tão necessário. Exatamente, tão necessário. Gente, a Bernadette, desculpe, tem aí um currículo enorme, escritora, mas eu acredito que esta função, mãe, esposa, mulher de Deus, maravilhosa. Me diz uma coisa, Bê, eu acho que esta função é uma das que Deus tem que dar o dom. Deus tem que estar ali falando diretamente para o seu coração, para você ouvir o problema da pessoa e saber o que dizer, né? Como é isso? Sim, ouvir, você tem que estar pronto para ouvir em todo o tempo, né? O conselheiro é essa pessoa que tem esse espaço seguro para você falar com ele, que o seu problema não vai sair dali, daquele contexto do aconselhamento, né? Então, tá pronto para ouvir, né? Esperar para falar, mas falar também, dar instrução. Isso tem que ser de Deus, a gente tem que, só Deus para nos capacitar a fazer um negócio desse, né? A sabedoria de Deus, o amor de Deus, para que a gente possa desenvolver essa função, né? De ouvir e instruir as pessoas. Dentro da igreja, como você me disse, já trabalhou com mulheres, né? Está aí também à frente do Ministério, né, dos Casais, sempre trabalhou com casais, mas no aconselhamento bíblico, faz quanto tempo? Então, na época da pandemia, assim, eu fui chamada por um pastor da nossa igreja, que ele era responsável pelo aconselhamento. Ele identificou em mim um potencial para ser conselheira, né? Na época eu achei assim muito improvável, porque eu gosto demais de falar, né, de expor as ideias e tal, mas ouvir as pessoas não era muito o meu forte. Mas ele identificou isso e eu entendi como um chamado e passei por um treinamento pesado, um treinamento longo. E esse treinamento era meio que fazendo e aprendendo também, né? Tinha o treinamento teórico, mas era muita prática também. E simplesmente me apaixonei pelo aconselhamento. Hoje eu estou há quase 4 anos nesse trabalho aí. Que maravilhoso, Bê. Agora, vamos lá, para quem está assistindo a gente em casa, para a gente entender um pouquinho mais, o que é aconselhamento bíblico? Então, definir aconselhamento bíblico não é uma tarefa tão fácil. Não. Mas tem uma ilustração que eu ouvi um dia de um pastor, e eu achei assim perfeita para explicar o que é aconselhamento bíblico. Ah. Então, ele fazia uma analogia com uma viagem, né? Então, nós todos, uma viagem no rio, num barco. Você está num barco, você está pilotando o seu barco lá e o seu objetivo é chegar até ao Senhor, é caminhar junto com o Senhor, é navegar junto com o Senhor. E você está naquela luta, tem várias outras pessoas nos seus barquinhos navegando aquele rio, mas todo barco precisa, eventualmente, de um ancoradouro. Precisa de um lugar onde vai parar por um tempo e ali vai replanejar a viagem, vai fazer ajustes, vai consertar o barco, vai abastecer. Então, esse ancoradouro é o espaço do aconselhamento. Ali no ancoradouro sempre vai ter um conselheiro que vai te estender a mão e vai planejar isso junto com você. Vai sentir a sua dor, vai viver as suas lutas, vai caminhar junto. E depois que você estiver preparado, ele vai jogar você de novo no rio. E você vai de novo com o seu barco seguir a sua viagem. Ele não vai ser uma pessoa que você vai ficar sempre junto ali, se alimentando, se abastecendo. É um período. São lutas que você está passando, lutas que às vezes atrapalham a sua caminhada com Deus. E você precisa desse ancoradouro para seguir a tua viagem. E talvez um dia você vai estar nesse ancoradouro estendendo a mão para alguém que está nessa viagem também. Olha só, uma ótima explicação, né, do que é um aconselhamento bíblico. Nunca mais vou esquecer isso. Eu acho que é uma ótima explicação, uma ótima referência aí, né, que você está no barco e quando
Claro, muitas vezes o conselheiro não consegue entrar no mesmo barco e te acompanhar, mas quando você precisar fazer essas pausas, ele vai estar ali para te abastecer do que você precisa, no caso, a palavra do Senhor. A gente pode dizer que aconselhamento bíblico é uma terapia? Não, aconselhamento bíblico é muito diferente de terapia. Né? Na terapia, não existe esse envolvimento do profissional. O primeiro ponto, a primeira diferença gritante, o conselheiro ele se envolve com o aconselhado. Entendi. Ele ora pelo aconselhado, ele sofre a dor do aconselhado, ele se alegra com as vitórias do aconselhado. Então, há um envolvimento total, né? Ao contrário da terapia, que é uma prestação de serviço, não necessariamente precisa ter envolvimento. Aliás, os terapeutas, eles são até aconselhados a não se envolverem muito. Sim, eles não se envolvem, né? Não se envolvem. Outra diferença, a terapia ela é centrada no eu. O aconselhamento bíblico é centrado em Deus. Então, eu não estou interessado muito em satisfazer os seus desejos. Eu quero você perto de Deus, perto da vontade de Deus. Então, é centrado na vontade de Deus. Outra coisa, a terapia trabalha muito comportamento. O aconselhamento trabalha a mudança do coração, mudança bíblica do coração. A terapia, muitas vezes, ressignifica as coisas para fazerem mais sentido para você. Aconselhamento bíblico não ressignifica nada. Está tudo já muito bem estabelecido e muito significado pela Bíblia. Outra coisa, as declarações, muitas vezes na terapia, elas podem ser relativas. Na Bíblia, não. A verdade é absoluta. Então, no aconselhamento bíblico, a gente não tem esse cuidado de ajustar a verdade àquilo que a pessoa espera. No caso, a verdade é esse ponto. É verdade absoluta, é a verdade da Bíblia. Na terapia, o terapeuta com o paciente define o que é mais saudável. No aconselhamento bíblico, a gente já sabe o que é a saúde espiritual, qual o caminho. Né? O negócio é com Cristo, não tem isso da gente montar o que é mais saudável. Né? Outra coisa, na terapia, o objetivo é esse, o seu bem-estar, você ficar melhor, se sentir melhor. No aconselhamento bíblico, o objetivo é a santificação, é ser parecido com Cristo. Não é você necessariamente estar se sentindo melhor. Na terapia também, o que é útil para mim? Essa é a pergunta. O que é útil para mim? O que vai me servir? No aconselhamento bíblico, não. Útil é a palavra de Deus. Ela é soberana e ela é suficiente. Outra coisa, na terapia, você trabalha a relação do paciente consigo mesmo. No aconselhamento bíblico, o que nos interessa é a relação nossa com Deus, né? E no aconselhamento bíblico é incrível como a gente vê mudança bíblica e real. Né? É lindo. O aconselhamento bíblico é uma coisa assim transformadora, porque é da Bíblia. E é muito interessante isso, né? Porque o foco é pegar a pessoa e colocá-la o mais próximo possível de Deus. Sim. Este é o grande objetivo, né? Tudo isso que você fez, essas comparações, do que é na terapia, do que é as diferenças aí, mas na verdade o aconselhamento quer levar essa pessoa para perto de Deus. Sim. E B, assim, quem está assistindo a gente já ficou com vontade, né? Dá vontade de quando eu começo o meu aconselhamento, quem pode? Acho que são duas perguntas e uma só. Quem pode aconselhar e quem pode se aconselhar? Na verdade, quem pode aconselhar? Todos nós devemos aconselhar. A Bíblia fala lá em Romanos que Paulo falando a crentes, aos romanos, meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Aconselhamento não é só para pastor, não é só para presbítero, é para todo mundo que serve ao Senhor, desde que esteja cheio de bondade e plenamente instruído, né? Você não pode, aconselhamento não é falar de mim mesmo. Ontem eu e meu marido nós fizemos um aconselhamento e a gente depois nós saímos para jantar e a gente estava comentando como aquele casal foi transformado em 4 encontros, como eles foram transformados. E uma coisa que nós apontamos assim, que nós não falamos nada de nós. Eles sabem pouco de nós,
mas eles aprenderam muito de Deus nesses 4 encontros. E eles foram totalmente transformados pela palavra. Aconselhamento é isso, é instruir de acordo com a palavra. Então, toda pessoa que tem familiaridade com a Bíblia, que tem familiaridade com a vida devocional, ela pode e deve aconselhar. A Bíblia fala, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, em Colossenses. Então, todo aquele que crê no Senhor pode e deve aconselhar os outros, né? Existe também as formações para conselheiro, como eu falei, eu passei por um treinamento bem pesado, eu me credenciei à Associação Bíblica de Conselheiros Bíblicos, que também exige uma formação para se entrar lá. Hoje existe mestrado, doutorado, graduação em aconselhamento bíblico, né? As pessoas têm muita formação, mas todo crente pode aconselhar o seu irmão. E quem pode ser aconselhado? Também, todos nós precisamos desse ancoradouro, né? Todos nós. E aí, a nossa igreja tem um trabalho muito sério nesse sentido, tem o Centro de Cuidado Pastoral, que ali está o discipulado, os grupos de pastoreio e o Centro de Aconselhamento, né? Nós temos espaço seguro para as pessoas falarem das suas lutas, falarem dos seus problemas, confessarem pecados e serem curados. Olha só que incrível. Então, como você disse, então existe aí, essa seria uma pergunta, existe aí a formação, a capacitação para quem tem vontade aí, vamos dizer, de se profissionalizar um pouco, né, no aconselhamento bíblico, mas todos nós cristãos, tementes ao Senhor, temos também esta, né, de ouvir um irmão que precisa e aconselhar, né, de levá-lo, pelo menos ajudar a levar no caminho do Senhor, é isso? Sim, com certeza. Todos nós somos chamados para fazer isso, é uma ordem bíblica, né? A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então, a prática do aconselhamento tem que ser uma coisa que faz parte da cultura da igreja, né? Não é uma coisa específica de algumas pessoas que teriam mais qualificadas, mais aptas. Nós todos devemos almejar e nos preparar para estar prontos para aconselhar uma pessoa, prontos para ouvir, prontos também para tardios para falar, mas nós precisamos falar também, falar a verdade em amor, né? Então, o aconselhamento bíblico é uma coisa que tem que fazer parte mesmo da cultura da igreja. Claro, né, que tem também uma questão aí de dom, de talento, né, de jeito para conversar, para orientar biblicamente. Agora, bem, me diz uma coisa, como eu disse logo no começo do nosso bate-papo, eu acredito que seja um dos ministérios aí mais desafiadores, né? Porque você acompanhar uma pessoa, se você se envolve, você aconselha, às vezes, como você disse, assim, às vezes você vê um resultado positivo rápido, às vezes demora um pouco mais, né? Depois eu queria que você contasse das experiências. Mas hoje a IPP, então, ela oferece o aconselhamento bíblico e quem tem vontade, né, de receber este aconselhamento, como que faz? Então, nós temos uma equipe de conselheiros, liderada pelo reverendo Nilson, e basta se dispor, né, procurar o reverendo Nilson, pode nos procurar também, que nós vamos dar o caminho para o mínimo de capacitação, nós vamos ajudar a identificar esse dom, né, esse eventual dom que a pessoa imagina que ela tenha, e material para formação não falta, nós temos material aqui, nós temos, na Editora Ezion tem um vasto material aí de formação para as pessoas estudarem aconselhamento, e na prática também a pessoa vai desenvolvendo como eu falei, eu comecei assim, fazendo e aprendendo, e a pessoa vai identificando esse dom, esse talento dado por Deus, à medida também que ela vai praticando isso, né? Porque realmente é muito desafiador. É muito desafiador. As coisas que chegam pra gente, os problemas que chegam pra gente, são problemas sérios, muitas vezes, lutas muito sérias, e tem que estar disposto, tem que amar muito, né? Tanto amar muito as pessoas, como amar também esse trabalho. Porque
muitas vezes se torna pesado. Não, é se dedicar um tempo ali da sua vida, né, para você viver um pouco ali o problema da outra pessoa. E quem quer ser aconselhado também pode procurar a Bernadette, o reverendo Nilson, ou ali mesmo chegar na igreja, não é mesmo, Bê? E pedir orientação como que faz para receber o aconselhamento, não é isso? Sim, no site da igreja tem um formulário que a pessoa pode preencher. Boa. É totalmente confidencial, ela vai colocar ali as razões porque ela gostaria de receber um aconselhamento. E isso vai direto lá para o pastor Nilson, ele vai fazer uma triagem, vai verificar qual conselheiro que tem mais perfil para aquele caso, e vai direcionar essa pessoa então para o conselheiro, e ali o conselheiro começa a fazer reuniões, né, encontros com essa pessoa, encontros bíblicos, para trabalhar aquelas questões que ela apresentou. Os encontros são presenciais ou podem ser online, por telefone? Como são? Pode ser online, pode ser presencial, a gente procura adaptar a necessidade da realidade da pessoa. Entendi. Bem, como a gente disse, assim, acredito que você já deve ter ouvido infinitas histórias, mas quais são os casos, assim, que de uma forma geral, né, gente, estamos falando aí de uma média, que as pessoas mais buscam um aconselhamento bíblico? Em que momento da vida que as pessoas recorrem a esse recurso? Então, no topo da lista eu diria que estão os relacionamentos, né? Relacionamento conjugal, relacionamento... Casamento. Casamento, relacionamento com pai, com filho, relacionamento com chefe, vida profissional, as pessoas trazem pra gente lutas na vida profissional, relacionamento com o dinheiro, as pessoas trazem, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com dinheiro, vícios, temos recebido muitas pessoas que lutam com vícios, lutas na área sexual também, bastante, depressão, ansiedade, muitos casos de depressão e ansiedade são resolvidos na sala de aconselhamento. Olha, lógico que a gente não... Isso, Bê. Muito lindo, né? É lindo. A gente não descarta, obviamente, os recursos da ciência, né? Inclusive, em alguns casos, a gente até orienta a pessoa a passar por uma avaliação médica, mas muitos casos. E muitos casos também de pessoas que já passaram por tratamentos, terapias e tratamentos com remédios, elas vêm para o aconselhamento porque não acharam nenhuma outra solução, elas vêm para o aconselhamento e são curadas através da Bíblia, porque a Bíblia é suficiente. Uhum. Eu acho que quem está em casa às vezes está assistindo a gente, fica uma dúvida, né? A gente está falando aqui de cura, de restauração, mas bem, explica pra gente assim, o que realmente acontece, né? Tem esses encontros, vocês se reúnem, você escuta o problema e vai buscar a resposta para essa pessoa na Bíblia, né? Como que é assim? Como que consegue ter êxito, né? Nesses casos. Hoje em dia tem metodologia, hoje não, já tem bastante tempo, tem estabelecido uma metodologia para o aconselhamento. Então, todos os encontros de aconselhamento, eles têm que ter esse envolvimento, preciso ouvir a pessoa, preciso dar esperança para a pessoa, eu preciso dar instrução bíblica para a pessoa. Tem as tarefas de casa também, que são muito importantes para sedimentar tudo aquilo que a gente falou no aconselhamento. Então, tem todos esses elementos, eles vão trabalhando em conjunto, né? E a gente entende que a Bíblia tem resposta para todos os problemas da alma, todas as questões da alma. Então, a gente busca na Bíblia essas respostas, né? E trabalhando esses elementos, né? Esperança, tarefa de casa, envolvimento, instrução, então, identificação do problema, tudo isso a gente vai trabalhando e também orando pela pessoa, né? É uma luta espiritual, então a gente ora também pela pessoa, pelo casal. Eu já fiz aconselhamento de mãe com filha juntos, é uma coisa muito especial também, muito bacana. E aquilo tudo são instrumentos que Deus vai agindo e vai coordenando tudo e acontece um milagre na vida das pessoas. Que bem. A palavra de Deus não volta vazia. Então,
É impossível uma pessoa passar por, sei lá, 8 encontros, 6 encontros, e ser trabalhada de acordo com a palavra de Deus e voltar do mesmo jeito que ela entrou. Não tem como. E é interessante que as pessoas às vezes trazem, é muito comum a pessoa vir no aconselhamento e falar, olha, o meu problema é o meu marido, ou o meu chefe, ou o meu filho. Se eles fossem diferentes, então meus problemas estariam todos resolvidos. E aí a gente começa a trabalhar na pessoa, e uma coisa que eu sempre chamo a atenção das pessoas, poxa, que pena que o seu chefe, nem o seu marido, nem o seu filho, nenhum deles está aqui, mas você está. E nós vamos trabalhar em você. E aí a pessoa, ela vem com um problema, muitas vezes ela sai do aconselhamento, o problema permanece, mas ela foi transformada por Deus. É muito, muito lindo isso. A transformação acontece na pessoa que foi encaminhada por Deus para o aconselhamento. Ai, que maravilhoso, né, gente? Olha, tem gente aqui, tá todo mundo participando aqui hoje. Olha, o Marcos Alvarenga, bom dia, a paz do Senhor. A Maria Amélia disse o seguinte, ó, temas muito relevantes, que Deus abençoe a todos. Este tema do aconselhamento bíblico, sem dúvida, é um tema muito relevante, que a gente tem dúvidas, que a gente quer entender um pouco mais. E a Bernadette estava explicando para a gente que o objetivo é esse, é levar a pessoa cada vez mais próxima. Esse exemplo que você deu é incrível, porque assim, o meu problema é o meu marido. De repente o problema é a gente, Sim. não ele, né? Ou o chefe, não é ele, sou eu. Vou me tratar primeiro para ver se eu enxergo a vida com outros olhos. Sim, com as lentes de Deus, né? É. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu estava aconselhando, você não acha que a sua felicidade é algo muito grande, muito pesado para você colocar nas costas de uma pessoa imperfeita, como seu marido ou seu filho? Quem é capaz de suprir o único que é capaz de suprir essa lacuna, essa necessidade de felicidade? É só Deus. Então, as pessoas podem falhar comigo, as situações podem ser as piores possíveis, mas se a minha felicidade está firmada em Deus, é o suficiente. É o suficiente. Bem, só para eu entender, vocês conselheiros acompanham as pessoas, né, que estão sendo aconselhadas por um tempo. Existe depois, assim, tipo, uma alta, ou você acompanha e, né, depois para um pouco de falar, depois volta, ou não? Como que é isso? Geralmente a gente trabalha com esse período limitado mesmo, né? A gente fica disponível, lógico, o aconselhamento está disponível, eu estou sempre disponível, né? Como conselheiro eu estou sempre disponível, mas é importante que a pessoa seja, aquele exemplo do barquinho, seja jogada de novo no rio. Ela tem que se fortalecer e ela tem que tocar a vida. Desceu, né? Ali, atracou, abasteceu e segue. Segue, ela tem que se fortalecer. E é importante também procurar discipulado, porque o discipulado é uma coisa que sempre faz parte da vida da gente, né? É o ensino da palavra de Deus, né? Mas o aconselhamento, ele trata um problema específico, ou um pecado, uma luta espiritual que a pessoa está passando e que precisa de ser tratado ali, porque se não tratar, aquilo vai atrapalhar a viagem dela naquele rio. O barquinho segue furado. Exatamente. Né? Então tem que parar, ter aquele tempo. Geralmente trabalha com 8 encontros. Entendi. Mas o que for necessário para a gente entender que a pessoa se fortaleceu realmente para voltar para a labuta lá. Para navegar. É isso. Bernadette, muitíssimo obrigada por trazer este assunto aqui no Tudo Mais. Agradeço do fundo do meu coração. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Queria dizer também, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, que para elas não se esquecerem que elas fazem parte de uma família de Deus. E não faz nenhum sentido a pessoa sofrer sozinha se ela tem uma família. Isso é insano. Exato. E se a pessoa não faz parte da família de Deus, tem lugar, muito lugar para essa pessoa na família, né? E que as pessoas não se acanhem, não tenham vergonha de pedir ajuda. Não é isso? Não tem nenhum assunto que a gente que vai nos chocar, que vai nos deixar chateados, chocados. Não tem espaço para julgamento no aconselhamento. Só tem espaço para cura, para restauração. E também
desafiar as pessoas a se tornarem conselheiros, a ocuparem um lugar naquele ancoradouro lá, porque tem muita gente, a fila é grande. E os trabalhadores são poucos. Então, se você sente aí no seu coração que Jesus te chama, né, para fazer este trabalho, fazer parte deste ministério tão incrível, procure a Bernadette na igreja, reverendo Nilson ou, né, qualquer diácono, presbítero, né? Se coloque aí à disposição, porque é um trabalho incrível. Parabéns, Bê, que Deus te abençoe muito, que Deus Amém. cuide sempre da sua vida, de todo o trabalho que você faz. Muito, muito obrigada mesmo, de coração. Amém. Te agradeço, viu?